Assim nos diz 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 10 ao 16. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Verso 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Semana passada nós consideramos que devemos louvar a Deus porque Ele revela os seus mistérios, ou o seu mistério, Ele já revelou a nós. Hoje nós vamos estar considerando que devemos louvar a Deus pela obra do seu Santo Espírito em nós. Queridos, o texto que nós vamos considerar hoje à noite é um texto, como já disse certo comentarista, muito abusado, muito interpretado indevidamente. O texto que nós vamos considerar hoje à noite, ele fala das coisas espirituais. Ele fala do homem natural em contraste com o homem espiritual. Ele fala daquele que entende, daquele que discerne as coisas do Espírito de Deus. Agora, um fato, algo que era para ser captado por nós, através desse texto, é que eu e você deveríamos ser pessoas extremamente humildes, pelo fato de Deus nos revelar suas grandezas. Mas, irmãos, o que acontece é que muitos de nós nos tornamos altamente arrogantes, soberbos. Algumas pessoas se acham detentoras, as totais, as completas detentoras das verdades divinas. Essas pessoas se consideram inquestionáveis. Essas pessoas falam que a sua interpretação é uma interpretação do Espírito. Não é uma interpretação da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Em conexão com esse texto, citam esse outro texto. Elas interpretam-se inquestionáveis. Elas olham para outros crentes, não assim, nem assim, mas olham assim. Elas estão num pedestal acima, e os demais num pedestal abaixo, e talvez bem abaixo. E são arrogantes, são presunçosas, são qualquer coisa, menos cristãos realmente amadurecidos. Isso existe demais, e não deveria existir. Na verdade, deveria existir da nossa parte uma atitude de louvor, uma atitude de gratidão, uma atitude de exaltar a Deus por Ele nos revelar as coisas espirituais. Devemos louvar a Deus pela obra do Espírito Santo em nós. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós não recebemos o Espírito do mundo. Nesses versos, Paulo está dando continuidade à sua argumentação, mostrando aquilo que tinha acontecido com os coríntios, e acontece com todo aquele que está em Cristo, que eles não tinham entendido em parte, por isso se cercaram de certas celebridades, por isso eles procuraram pessoas e fizeram dessas pessoas uma espécie de representante ídolo gospel,
de Corinto, ou do contexto daqueles dias. E eles criaram partidos, e Paulo diz: o que vocês estão fazendo é ridículo, o que vocês estão fazendo é impróprio. Paulo diz: ainda bem que não batizei nenhum de vocês, um ou outro eu batizei, para que vocês não digam que foram batizados em meu nome. Paulo está dizendo: se tem alguém fazendo partido, dizendo que é do partido de Paulo, se envergonhe, desfaça esse partido. A igreja de Cristo é para ser uma só. Parem com isso. E aí logo depois Paulo diz que a mensagem da cruz é uma mensagem que mostra que os sábios, aqueles que são as pessoas mais proeminentes desse mundo, eles não entenderam. A sabedoria da cruz para eles é loucura. O argumento de Paulo é o seguinte: vocês querem se cercar de pessoas célebres, vocês querem criar esses partidos, imitando o comportamento dos seus patrícios, das pessoas que estão entre vocês, mas o que vocês estão fazendo é completamente errado. Ora, quem dos sábios desse mundo, quem das pessoas, dos poderosos desta era entendeu a mensagem? Não, eles não entenderam. Se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí Paulo dá o exemplo dele, ele disse: irmãos, eu mesmo quando estive entre vocês, eu estive de maneira muito simples, eu estive em fraqueza, em temor, com grande tremor, eu estive completamente despido daquelas qualidades que geraria em vocês uma admiração. Eu levei entre vocês a mensagem da cruz e ela somente, de maneira muito básica, para que fosse manifestado entre vocês o poder de Deus. É isso que Paulo diz para eles. Na continuidade da sua argumentação, dos versos 6 até o verso 10, como nós consideramos semana passada, Paulo disse que Deus havia revelado o seu mistério, que falava da sabedoria entre os perfeitos. Nós já falamos que Paulo está distinguindo entre quem é cristão e de alguém que não é cristão. Não é de alguém que é amadurecido, não é de alguém que já chegou no outro nível, não. A distinção aqui é de alguém que é cristão com alguém que não é cristão. Essa divisão ela é consistente no todo de 1 Coríntios, dos capítulos 1 até o 4. E Paulo permanece com esses blocos: alguém que conhece a Deus, de alguém que não conhece a Deus. Ele vai citar aqui alguém que tem o espírito do mundo e alguém que tem o espírito de Deus. Ele vai falar do homem natural e ele vai falar do homem espiritual, não implicando que ele está falando de uma pessoa não crente e de um cristão amadurecido. Não é isso. Ele está falando de uma pessoa que não conhece a Cristo e de uma pessoa que conhece a Cristo. É esse o contraste. A gente não pode perder de vista isso, para que a nossa interpretação não se torne uma interpretação imprópria, esquisita, sem amparo nas Escrituras. Queridos, nós não recebemos o espírito do mundo, esse é o argumento de Paulo. Agora, ele nos diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele diz que as boas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, elas são reveladas pelo Espírito. É isso, é dessa maneira que termina o parágrafo anterior, no verso 10. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então há uma obra do Espírito em seu povo. E o Espírito sonda todas as coisas. O Espírito, ele conhece. Não é que ele está procurando conhecer, mas ele já conhece. Ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele pode revelar, porque é da sua alçada, é da sua grandeza fazer isso. Ele sonda todas as coisas. Aí Paulo diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Paulo vai dizer: só quem conhece os pensamentos do homem é ele próprio. Quem pode conhecer os pensamentos de alguém? Só ele mesmo. Ele usa isso para fazer disso uma ilustração, para falar de Deus. Aí ele pega e diz: assim também, ou é essa
a ideia, da mesma forma, assim também, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, irmãos, o argumento de Paulo é o seguinte: Deus, ele nos revelou essas coisas através do Espírito. O Espírito, ele tem a grandeza de poder revelar essas coisas, porque ele mesmo é Deus. E ele diz, do mesmo modo que só o homem conhece as coisas do próprio homem, assim é Deus. Quem conhece as coisas de Deus a não ser o seu Espírito? Paulo está dizendo o seguinte: o homem por ele mesmo, ele não pode conhecer as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são apenas de Deus. Essas coisas de Deus, elas só podem ser conhecidas pelos homens se Deus as revelar. É a mesma coisa dos pensamentos de um homem. Eu posso conversar com qualquer de vocês e eu posso entender o assunto daquela nossa conversa, mas o que você está pensando é algo seu. Nós não temos como entender os pensamentos do outro. Nós não temos como captar os pensamentos. Nós temos como entender o discurso, e às vezes até o discurso temos dificuldade de entender. Então, Paulo está dizendo que as coisas do Espírito de Deus são de Deus e Ele as revela a quem Ele quer. Essa é a ideia. Prosseguindo, no verso 12 ele diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Essa expressão, o Espírito do mundo, aqui equivale ao Espírito dessa era. O Espírito do mundo, aqui equivale a dizer as pessoas que detêm os seus pensamentos, aquilo que as pessoas dessa era conseguem pensar, conseguem entender. E, irmãos, se você trabalha num ambiente com muitas pessoas não crentes, nas conversas com tais pessoas, essas pessoas elas vão expressar o espírito do mundo, os pensamentos dessa era. Eu fico impressionado como as verdades de Deus elas estão encapsuladas das pessoas do mundo, das pessoas que não têm essa relação com Deus. Eu fico impressionado que, conversando com tais pessoas, falando, por exemplo, da salvação eterna, tais pessoas elas não conseguem perceber, entender, manifestar as ideias do pensamento bíblico, porque sobre elas repousa o espírito deste mundo, de modo tal que quando nós falamos da salvação, elas dizem, não temos como saber. Quando nós falamos das coisas de Deus, quando nós falamos da mensagem da cruz, logo elas remetem às suas próprias obras. Ah, se a pessoa for boa. Ah, se a pessoa tiver feito algo que vai fazer com que ela mereça. No pensamento das pessoas, a salvação é coisa de mérito. Depende daquilo que ela fez. Se ela ajudou alguém que estava tendo necessidades. Ah, a gente tem que ajudar os outros, né? Perfeito a gente não é, mas a gente tem que ajudar os outros. Aí eu logo entro com uma pergunta, eu disse, me diz o seguinte, mas quer dizer, se a salvação depende das suas obras, de você ajudar um cego, de você ajudar um aleijado, me diz o seguinte, por que Jesus morreu na cruz? Nós poderíamos ajudar um cego, um aleijado, sem Jesus ter morrido na cruz. É mesmo, né? E os pensamentos são confusos, você sabe, você entende pelo diálogo que as verdades do Evangelho estão encapsuladas para aquela pessoa, ela não entende. É como se estivessem muito distantes do seu universo. O que o seu universo entende é o seguinte, se eu fizer o que é bom, eu vou merecer a entrada no céu. Caso contrário, eu não tenho como merecer essa entrada. Esse é o espírito do mundo. Esse é o espírito dessa era. O espírito dessa era diz, todos nós somos filhos de Deus. O espírito dessa era diz, não julgue o seu próximo. O espírito dessa era diz que nós não devemos falar do porvir, da eternidade, em termos mais pesados. Não,
sejamos agradáveis, estimulemos as pessoas ao nosso redor. Infelizmente, esse tipo de discurso medíocre, estúpido, se encontra em muitos templos evangélicos, em muitos púlpitos. É completamente impróprio. É o espírito desse mundo, é o entendimento dessa era. E aqui Paulo está louvando a Deus, porque Deus não nos deu o espírito do mundo. Nós, porém, não recebemos, não nos foi dado o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então Paulo está dizendo, há algo diferente conosco, há algo que faz com que nós, povo de Deus, sejamos diferentes daqueles que são as pessoas do espírito, que têm o espírito do mundo. As pessoas que caracterizam o pensamento dessa era, as pessoas desta era, tem algo que está em nós, é o Espírito Santo. Nós, porém, diz o apóstolo, nós, porém, recebemos o Espírito procedente de Deus para que entendamos, para que saibamos, para que conheçamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Sabe por que eu e você estamos de pé? E por que eu e você temos prazer em uma noite fria de adorar a Deus? Porque Ele colocou o seu Espírito Santo em nós. É só por isso. Não é porque você é mais inteligente, não é porque você é mais sábio, não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais isso ou mais aquilo, é só porque Deus nos deu o seu Espírito. Caso contrário, para nós também o Evangelho não faria sentido. Caso contrário, eu e você continuaríamos como antes, entendendo o Evangelho em termos de boas obras, em termos de compensação, em termos de mérito. Mas, irmãos, Deus fez tantas coisas para o seu povo, e elas são entendidas, essas coisas que Deus gratuitamente nos deu, livremente nos deu, elas são entendidas porque nós recebemos o Espírito de Deus. Todas as vezes que você estiver alegre por ser um servo de Deus, louve a Deus. Isso só acontece porque Deus, em sua bondade, colocou o seu Espírito em nós. Só acontece por causa disso. Aprove a Deus, quis Deus, foi da vontade de Deus colocar o seu Espírito em nós. Por isso, eu e você andamos com o Senhor e somos como somos. Paulo continua, ele diz, delas também falamos. Ele já tinha dito que não falava das coisas espirituais para as pessoas que só querem a sabedoria desta era. Mas ele agora diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós precisamos admitir, irmãos, que esse verso 13 ele é um verso muito difícil de interpretar. Mas vamos tentar, pelo menos, eliminar as interpretações mais estranhas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ele é um verso difícil de traduzir. Se você pegar 3, 4 versões em língua portuguesa, você vai notar que os tradutores eles estão usando palavras diferentes para tentar exprimir o que Paulo está dizendo. Esse é um daqueles versos que a gente queria que o apóstolo tivesse. Paulo, o que você quis dizer, meu querido, com essas palavras? É um verso difícil de traduzir e é um verso que tem sido muito mal interpretado. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Deixa eu dizer para você que existem pessoas que contestam muito, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje à noite. O que é que eu estou fazendo hoje à noite? Esse texto, eu li ele cuidadosamente, li ele na língua original em que foi escrito, consultei dicionários para saber o sentido das palavras, vi a relação das palavras, dos versículos, uns com os outros,
vi possibilidades interpretativas. Tem pessoas que dizem, isso aí é sabedoria humana, isso aí é estudo humano. Eu já conversei com pessoas que querem se dizer evangélicas. Eles dizem, não, nós não precisamos estudar a Bíblia, o Espírito Santo dá na hora. A gente está lá sentado adorando, e o Espírito Santo ele revela a palavra na hora. Irmãos, graças a Deus que os nossos irmãos pentecostais, os pentecostais que nós chamamos os pentecostais clássicos, acordaram para esse tipo de interpretação maluca, estranha. Olha, o Espírito Santo dá na hora, sim, meu querido. Nós entendemos que o Espírito Santo é Ele quem revela as coisas espirituais. Mas em nenhum momento a Escritura não diz que nós não devamos estudar. Devemos nos aplicar, devemos aprender o tanto que nós pudermos das Escrituras. Devemos ler as Escrituras inteiras, de Gênesis a Apocalipse. Devemos entender a história da redenção completamente. Devemos ler uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes, quantas vezes Deus nos conceder. Passaremos a eternidade entendendo mais essa palavra tão gloriosa que ela é. Aí tem certas pessoas que dizem que nós não devemos estudar. Que meninos na fé. Alguns deles talvez nem convertidos são. Mas eu quero dar graças. Eu tenho vários parentes pentecostais. Algum tempo atrás eles diziam que seminário é coisa do diabo. Hoje, os pastores de várias denominações só assumem a igreja depois de um curso de teologia de 4 anos. Estudam as línguas originais da Bíblia, estudam a teologia, estudam a história da igreja. Por quê? Porque querem interpretar com mais cuidado. Mas ainda existem muitos hoje, e aqui eu digo muito cuidado com esse tipo de gente, que eles dizem que essa interpretação, essa leitura, esse estudo de palavras, que isso é a sabedoria humana. Que infantis, que impróprio, que interpretação completamente errada dessa passagem. Quando Paulo fala da sabedoria humana, ele está contestando a sabedoria que os coríntios apreciavam, que era a sabedoria lá de fora, das pessoas do mundo. Tem nada a ver com estudar cuidadosamente as Escrituras, pelo contrário. Irmãos, há 2 coisas que nós devemos ser profundamente diligentes em fazer. Leia as Escrituras e estude-as, tanto quanto você possa. E ao mesmo tempo sejamos altamente dedicados à oração. Essas 2 coisas são como as asas de um pássaro. Fazer somente uma delas é como ter um pássaro aleijado, ele não faz um voo adequado, talvez nem voa. Essas 2 coisas, estudo diligente das Escrituras e uma vida constante e fervorosa de oração, devem ser 2 práticas nossas, como as 2 asas de um pássaro. Aqueles que estudam e só estudam e são dedicados ao estudo, e estudam, isso é importante, mas isso não é tudo. E aqueles que só oram, e só buscam, e só vão para o monte, e só fazem vigília. Mas se você perguntar alguma coisa das Escrituras, algum entendimento, alguma doutrina que requer um pouco mais de estudo, de interpretação, de comparação, logo eles vão dizer que isso é sabedoria humana, infantis. Não deveria ser assim. O apóstolo então nos diz o seguinte, nesse verso 13: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, não tomando as ideias deste tempo, desta era. É isso que o apóstolo está dizendo. Aí ele diz, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Irmãos, nós não vamos encontrar nas Escrituras a ideia de uma língua celestial, de uma língua do Espírito. Olha, as palavras que eu digo aqui com você, o Espírito, eu recebi diretamente do Espírito Santo. Só eu e o Espírito sabemos. Quando alguém chegar com esse tipo de discurso, se afasta dessa pessoa, é um herege, é um blasfemo. Se ela traz palavras que só ela
que é muito especial, que é muito destacada, que é alguém muito profundo nas coisas de Deus, se alguém chega com esse tipo, se afasta desse tipo de pessoa. Esse tipo de entendimento, isso é o pensamento gnóstico, que era uma heresia logo do começo do tempo da igreja. A palavra gnóstico, gnosticismo, significa conhecimento secreto, conhecimento religioso, não é simplesmente conhecimento em alguma área de conhecimento. Não, é conhecimento religioso. E quando alguém chega dizendo que ele tem, que ela tem um conhecimento que ninguém tem, mas tenha muito cuidado desse tipo de gente. Essas pessoas, elas são tão infantis. Será que a igreja do Senhor Jesus começou ontem? Será que a tentativa de interpretar as Escrituras começou há uma semana atrás? Via de regra, as seitas começam assim. A pessoa viu um anjo, com uma revelação nova, com algo que ninguém mais sabe. As palavras ensinadas pelo Espírito. Irmãos, não tem nada a ver, não é isso que o apóstolo está dizendo. Quando ele nos diz palavras ensinadas pelo Espírito, ele está se remetendo à esfera daquilo que é produzido por Deus, à esfera daquilo que Deus dá, à esfera daquilo que Deus faz. Então é importante que conservemos essas ideias. Aí ele diz, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Essa última frase, do versículo 13, ela é uma frase bem complicada de ser traduzida. As versões tradicionais traduzem da seguinte maneira: comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Eu prefiro essa tradução do que essa que está aqui na NVI. Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ela reflete com mais exatidão o que o texto no original está nos dizendo. Então as ideias, ou como está traduzido, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, não é que está necessariamente errado, mas é melhor compreender comparando coisas espirituais ou interpretando coisas espirituais com as outras coisas espirituais. Isso tem muito a ver de como nós aprendemos de Deus, irmãos. Nós aprendemos de Deus, muitas vezes entendemos uma passagem através de outra. Nós entendemos uma passagem mais difícil através de uma passagem que é mais clara. Entendemos o que Deus está querendo dizer em determinado texto por pegar as palavras daquele texto e ver que o mesmo autor, outro autor, usou em outro contexto, e lá é bem mais claro. Então, quando nós comparamos aquilo que no outro texto está bem claro com esse outro texto, nós entendemos melhor. As coisas vão fazer mais sentido. As coisas vão ser discernidas por nós. Nós vamos então tomar aquilo que é espiritual, que não é a sabedoria desta era. Vamos comparar as coisas espirituais. E nós vamos então entender aquilo que diz respeito às coisas espirituais. Rejeitamos essa ideia de uma revelação especial, mirabolante, que nunca ninguém teve. Que o Zé, o Chico, a Maria são os detentores dessa ultra mega plus revelação que ninguém mais tem. Rejeitamos por completo esse tipo de interpretação, esse tipo de gente que chega sendo muito profundo. Se você conversar, se ele leu a Bíblia, talvez nem as Escrituras não leu ainda. Queridos, nós entendemos que o nosso Deus, Ele não nos deu o espírito do mundo, mas Ele nos deu o Espírito Santo, que revela para nós as coisas de Deus. E as coisas de Deus são reveladas para os seus. As coisas de Deus são reveladas para quem está em Cristo. Alguém que não está em Cristo, ele pode ter todos os diplomas. Ele pode ter um QI elevado. Ele pode ser um filósofo renomado. Ele pode ser um cientista reconhecido. Ele pode ser isso ou aquilo. Mas
se só repousa sobre ele o espírito do mundo e não o espírito de Deus, nenhuma dessas coisas o conduzirão a entender as coisas de Deus. Mas, se alguém veio para Cristo, reconheceu os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados e voltou-se para o Senhor e recebeu o Espírito Santo na sua vida, essa pessoa vai entender as coisas espirituais. É como tirar uma cortina, é como tirar uma névoa, uma neblina que incapacitava a pessoa de entender as coisas espirituais. É isso que Deus faz quando nos dá o seu Espírito. Então nós não temos o espírito desse mundo, nós não temos o espírito das pessoas que caracterizam essa era e o pensamento dessa era. Nós temos o Espírito Santo, que nos revela as coisas espirituais. Agora, é importante também dizer, Paulo vai lançar um outro argumento, ele vai falar do homem natural e do homem espiritual. No verso 14 ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O apóstolo agora nos diz que quem não tem o Espírito não aceita. Queridos, nesse momento nós precisamos entender que as coisas de Deus, não é que elas não possam ser entendidas, não é que é algo ilógico, não é algo reservado para uma casta especial. Aqui Paulo vai nos dizer que é uma questão de rebelião do coração. Quando ele usa a palavra não aceita, quem não tem o Espírito não aceita as coisas de Deus, essas coisas lhe parecem loucura. Nesse momento eu me lembro de quando Paulo estava preso em Cesareia. Um novo governador assumiu o lugar e o rei Agripa estava passando por lá e ele disse: rei Agripa, tem aqui um certo homem chamado Paulo. E os judeus acusaram ele. E esse homem chamado Paulo, ele fala da ressurreição de um homem que teve morto, mas segundo Paulo ele agora vive. E os judeus querem julgá-lo, mas ele insiste nesse ponto. E o rei Agripa disse: eu quero ouvi-lo. E Paulo é chamado, ele começa a discursar diante daquelas autoridades, diante dos convidados que estão ali. Paulo então começa a falar do evangelho, ele diz: falo abertamente a ti, ó rei Agripa, porque eu sei que as coisas que eu vou falar te são conhecidas, e eu posso falar abertamente. Paulo está discursando, e no meio do seu discurso, uma daquelas autoridades interrompe ele e diz: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar, Paulo. E Paulo calmamente diz: eu não estou louco. Não, pelo contrário, o que eu falo manifesta bom senso. O rei Agripa bem o sabe. As coisas que eu estou falando, elas não aconteceram num localzinho escondido. Paulo diz: por que vocês ficam maravilhados de que alguém possa ressuscitar dos mortos? O ponto é que para eles, para os romanos e também para a mente grega, alguém ressuscitar dos mortos era algo completamente impróprio. Mas no Evangelho encontra-se a verdade central da ressurreição, e quando ela é explicada, para ele era loucura. Ele é o homem natural. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. Paulo, você está louco. As muitas letras estão te fazendo delirar. É assim que as pessoas que não têm o Espírito de Deus interpretam o Evangelho. O Evangelho para essas pessoas não faz sentido. O Evangelho para essas pessoas talvez é uma mensagem bonita, talvez é um discurso bonito. Olha, eles falaram de amor, olha, eles falaram de perdão, olha, eles falaram de vivificação.
Eles estão pregando sobre o céu e a vida eterna. Eles estão falando de um Deus que se fez homem porque amou pecadores. Mas olha, isso é legal, mas isso não é para mim. Aí logo as pessoas começam a interpretar da seguinte maneira: olha, sinceramente, ser crente é um trem é muito chato. Crente não pode isso, crente não pode fazer aquilo, crente não vai alugar tal, e crente tem isso e tem aquilo. E eles interpretam o evangelho e a relação com Deus como se tivesse 1000 limitações. Quando na verdade, o servo de Deus é a pessoa mais livre que existe sobre a face da terra. Meus queridos, até os 17 anos de idade, eu bebi tantas vezes, nem sei como é que eu cheguei em casa. E eu achava que aquilo era a coisa mais legal do mundo. Quando eu comecei a ouvir o Evangelho e as exigências do Evangelho e a transformação que o Evangelho fazia, uma das coisas que eu pensava era: mas como assim? Eu vou ter que deixar essas coisas de lado. Mas quando a luz do Evangelho brilhou de verdade, quando o Senhor deixou para mim totalmente claro qual seria a minha condição eterna, quando ficou completamente claro para mim que as condições de uma eternidade sem Cristo era padecer eternamente por justa causa, por causa dos meus próprios pecados, eu voltei-me para Cristo. Eu disse: eu quero a partir de hoje que a minha vida seja de Jesus Cristo. Irmãos, a partir daquele 18 de fevereiro de 1996, a partir daquele dia, Deus tem me ensinado as coisas do Espírito Santo de Deus. E eu posso dizer que isso é verdadeira liberdade. Eu enchi a cara para ser alguém mais legal, para ser alguém que os meus amigos gostavam mais, para fazer as coisas que eu não tinha coragem de fazer se não fizesse aquilo. Depois eu entendi o seguinte: eu não preciso mais encher a cara, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de Deus, dessa libertação, dessa alegria que brota de maneira tão intensa, tão verdadeira, tão maravilhosa, tão pura, na alma de alguém que se arrepende, que volta-se para o Senhor. Mas essas coisas não acontecem com o homem natural. Para ele, as coisas de Deus são loucura. Ele não é capaz de entendê-las. Nos diz o texto que ele não as aceita, e há uma incapacidade, ele não tem capacidade de entendê-las. Irmãos, nós cremos que a Bíblia ensina amplamente o que nós chamamos de morte espiritual. Em Efésios 2:1, Paulo disse: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E o que Paulo está dizendo aqui é que uma pessoa, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E ele diz ainda também que ele não é capaz de entendê-las. Como assim não é capaz de entendê-las? Ele está morto. Ele escuta o Evangelho, mas o Evangelho é loucura. O Evangelho não faz sentido. O Evangelho não é algo assimilável. O Evangelho não é algo palatável. O Evangelho não é algo desejável. Não, para o homem natural não. Os romanos diziam: o cristianismo é a religião dos escravos, é a religião dos fracos, é a religião daqueles que nada valem para a sociedade. É assim que eles interpretam. É assim que o homem natural, ele olha para as coisas de Deus, ele enxerga as coisas de Deus, ele interpreta, é loucura, e ele não é capaz de entendê-las. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Agora, olha o início do verso 15. Mas quem é espiritual? Quem já nasceu de novo? Quem está em Cristo? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Sabe quando o Evangelho tem sentido para nós? Quando nós
chegamos naquele ponto da nossa vida em que nós confessamos que somos pecadores e impotentes diante do desafio de herdar a vida eterna por nós mesmos. Quando você chega ao entendimento, quando você chega àquela compreensão que diz: Deus, eu não sou bom o suficiente. A maioria das pessoas estão dizendo: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu nunca fiz um monte de coisas. E fazem a lista e são justas aos seus próprios olhos. Mas quando a pessoa chega ao ponto de dizer: ó Deus, eu já menti, e a mentira me faz réu do inferno tanto quanto um assassinato. Deus, eu já traí. Deus, eu já fui covarde. Deus, eu já fiz o que eu não devia fazer. Eu já transgredi a tua palavra, os teus mandamentos. Eu já agi tantas e tantas vezes contrário à tua vontade. Deus, eu entendo agora que por causa das minhas escolhas, dos meus erros, eu não posso por mim mesmo ser salvo. Ó Deus, me salva. Ó Deus, compadece-te de mim. Quando nós chegamos nesse momento, quando nós passamos a implorar que Deus seja bondoso conosco, nos dando o seu perdão, porque enxergamos as nossas mãos sujas por causa do pecado. Quando isso acontece, Deus derrama o seu Espírito sobre nós. A partir desse momento passamos a ser o homem espiritual. O homem que agora conhece a Deus, não apenas o homem natural. Queridos, uma verdade que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que as pessoas que fazem isso porque o Espírito Santo agiu em suas vidas. Porque o Espírito Santo fez algo nas vidas deles. Isso é obra do Espírito. Isso não é obra humana, natural, não é capacidade humana, mas é algo de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo que o homem espiritual, ele entende as coisas de Deus. Paulo aqui não está dizendo que ele entende todas as minúcias de Deus, ele não está se propondo a dizer isso, mas ele entende o suficiente para uma relação próxima, uma relação de amizade, uma relação de intimidade com Deus, que as pessoas que o homem natural não tem, que as pessoas que não estão em Cristo não têm. Nesse verso 16, citando as Escrituras, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? As coisas de Deus não são entendidas, as coisas de Deus não são assimiladas, não pelo homem natural. Na melhor das hipóteses, ele é religioso. Mas religioso não significa comunhão com Deus, não significa relação com Deus, significa que ele é religioso, como o índio é, como os animistas são, e cada um com a sua religião é. Mas há algo diferente no servo de Deus. Ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo, nós entendemos as coisas de Deus, as coisas que são espirituais. Os servos de Deus entendem. Queridos, devemos louvar a Deus pela obra do seu Espírito Santo em nós. Se essa obra do Espírito Santo não for realizada na vida do nosso parente, na vida do nosso vizinho, na vida do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, é Deus quem faz. Um instrumento de Deus fazer isso é sua palavra. Talvez nós podemos nos perguntar: mas bem, como assim? Ele não consegue entender, ele não é capaz de entender. As coisas de Deus para ele são loucura. O que Deus nos diz é o seguinte: anunciemos para eles essa palavra. Se o Espírito Santo, esse Espírito que gera vida, esse Espírito que é vivificador,
pegando essa palavra, implantar essa palavra no coração dos nossos, aí acontece um nascimento espiritual. É assim que as coisas do Espírito Santo acontecem na vida de pessoas que agora vão andar com Deus. É uma obra espiritual, irmãos. Precisamos resolutamente levar a palavra aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, porque o Espírito Santo, ele pega essa palavra e ele gera uma nova vida naqueles que não são capazes de entendê-la. Agora, caso contrário, não haverá transformação, não haverá mudança, as coisas de Deus continuarão parecendo loucura, porque elas são discernidas espiritualmente. Terminando essa mensagem, queridos, eu quero conclamar você a duas coisas. A primeira delas: sempre que você lembrar do fato de que você está de pé andando com Deus, louve a Deus, porque essa obra foi feita em você pelo Espírito Santo de Deus. Não pense que você era uma pessoa muito simplesinha, muito legal. Não pense que você era como um certo senhor que disse: se eu não for para o céu, ninguém mais vai. Não pense que você era mais especial do que qualquer pessoa. Lembre-se, Deus, de maneira soberana e bondosa, quis agir na sua vida. Louve o nome dEle. A segunda coisa que eu quero conclamar você é: leve essa palavra às pessoas que estão próximas de você. É a maneira do Espírito Santo pegar o Evangelho e gerar uma nova vida naqueles que não entendem o Evangelho. Levemos essa palavra, falemos das boas novas, anunciemos o Evangelho, falemos do pecado, das consequências do pecado, falemos da obra de Cristo, falemos do Cordeiro morto, ensanguentado, cravado em uma cruz, mas ressurreto ao terceiro dia, e da necessidade do homem voltar-se para Ele com arrependimento e fé. Falemos essa palavra, irmãos. Deus pode pegar essa palavra. Não é que você tem um discurso maravilhoso, não é que você é alguém que é sem igual, que você se sobressai dos demais, mas Deus se agrada de pegar essa palavra e gerar uma nova vida. Levemos essa palavra com humildade, sem arrogância. Não depende de você, não é você que é o bom. Levemos essa palavra com humildade, levemos essa palavra embalada com oração. Que estejamos a cada dia lembrando de pessoas perdidas, que estejamos a cada dia chegando diante do trono da graça e apresentando: ó Deus, o meu pai não é convertido, ó Deus, o meu irmão não é convertido, Senhor Deus, tem misericórdia dele, ó Deus, os meus vizinhos, ó Deus, o fulano, o beltrano, ó Deus, faz com que tua palavra chegue, faz, ó Deus, com que aconteça vivificação. Levemos essa palavra embalada com oração. Igreja, todos nós, igreja, não apenas a liderança dessa igreja, mas cada um de nós com os nossos amigos, cada um de nós com os nossos parentes, cada um de nós com as pessoas que estão próximas de nós. É assim que a vida do Espírito de Deus é manifestada em pessoas que não conseguem entendê-las. Somente nós, somente o povo de Deus, somente os salvos poderão levar essa palavra. Desejo muito que você saia daqui mais disposto a levar o Evangelho a outros, a orar e a proclamar o Evangelho a outros. Caso contrário, o Evangelho para tais pessoas continuará aparecendo loucura. Louvemos a Deus, irmãos, porque aquilo que aconteceu conosco é obra do Espírito Santo de Deus. Que Deus faça essa obra na vida de outras pessoas. Que Deus venha agir poderosamente na vida de outras pessoas, usando as nossas vidas e a pregação do Evangelho.
Nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu nos dá a Tua gloriosa palavra. Senhor, reconhecemos toda a nossa impotência, nossa incapacidade, a nossa extrema limitação. Ó Deus, somos reconhecedores que por nós mesmos nós não podemos, nós não poderíamos. O Senhor se agradou de colocar em nós o Teu Espírito Santo, de fazer de nós pessoas livres, pessoas habitadas pelo Espírito, pessoas que não têm mais o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Ó Deus, o Senhor se agradou, Pai, de nos trazer a fé. O Senhor se agradou de nos quebrantar. Ó Deus, Tu enviaste os Teus mensageiros para anunciar a Tua gloriosa palavra a nós. Ó Deus, faz de nós hoje os mensageiros que levarão essa palavra gloriosa a outros. Ó Deus, agrada-te de salvar. Agrada-te, ó Deus, de manifestar a Tua bondade, o Teu poder, a Tua graça. Agrada-te, ó Deus, de que o Teu Espírito seja derramado na vida de outros também. E assim, ó Deus, passem a ver o Evangelho assim como ele é, como algo espiritual, como algo de Deus, não como loucura. Ó Deus, nós imploramos isso, porque nós queremos ser Teus cooperadores nessa obra.